E agora, eis que surge a nova questão. Aonde estão os pais do Brian? É isso mesmo, porque o Chris e a Roberta saíram daquela casa e ninguém sabe aonde eles estão. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos na 10ª parte da saga dessa cobertura extraordinária que a gente tem feito sobre a Gabi Petito. O último episódio, a parte anterior, foi um dos momentos mais densos dessa cobertura e eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram revoltadas. E na 9ª parte, que foi disponibilizada no sábado passado, eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam furiosas, gente que estava indignada, pessoas que estavam tristes. Eu mesmo gravei o vídeo absorvendo um pouco o choque. Havia muita especulação e também haviam muitas testemunhas, inclusive eu mesmo trouxe aqui para vocês aquele homem que afirmou categoricamente que havia visto o Brian, que o tinha encontrado com um carro. Eu trouxe a ligação que ele fez pro 911. Ele deu entrevistas para várias emissoras de televisão e ele parecia muito certeiro no que ele estava dizendo, parecia ser alguém que de fato havia encontrado o Brian. Porém, com essas extremas reviravoltas, tudo mudou e aparentemente a justiça não foi feita e no pé que estamos eu não sei aonde isso vai parar. Mas de sexta-feira foi quando eu gravei o vídeo até o dia de hoje. Muitas informações foram disponibilizadas e eu vou trazer para vocês. Uma delas então realmente é a mais absurda de todas, é uma que faz sentido com algumas coisas, embora muitas peças ainda não estejam se encaixando, e é isso que nós vamos procurar entender hoje aqui. Para você que está comigo desde o primeiro capítulo, desde o segundo, terceiro, quarto, que me conheceu ao decorrer das semanas, eu te agradeço. Se prepara porque hoje as informações serão fortíssimas e eu vou contar tudo em detalhes para você. Já quero aproveitar, se você não é inscrito, assista o vídeo até o final e se você achar que eu mereço, eu te convido a se inscrever. Comenta, compartilha, dá seu like, ajuda muito e faz com que esse canal cresça e a gente precisa da sua ajuda para crescer também. Lembrando que se você quiser saber mais sobre como tem sido a investigação até esse ponto, você pode assistir os outros episódios, tem uma playlist aqui, Saga, Cobertura Especial Gabi Petito. Não deixe de conhecer os outros episódios dessa série, Na Mira de Casos Criminais. Também temos uma nova série aqui no canal, As Mulheres do Presidente, Na Mira de Escândalos. Episódio a episódio vai ser conhecido de uma forma bombástica, tudo o que aconteceu durante a presidência do Bill Clinton. E as reviravoltas por lá são chocantes e só quem assiste sabe do que eu tô falando. E também não deixe de conferir a terrível história da escritora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Louise Duncan. A história completa eu conto em 2 episódios, parte 1 e parte 2, onde você vai ver com detalhes os tristes eventos que cercaram a vida dessa autora que lutou a vida inteira por justiça. Sem mais delongas, vamos pra frente, pessoal. No dia 21, poucas horas depois que os fragmentos de crânio encontrados no Parque Ambiental Creek foram confirmados como do Brian, o advogado da família, o Steven Bertolino, que tem sido mencionado aqui desde a primeiríssima parte, começou a dar entrevistas em massa para as emissoras de televisão. E eu assisti algumas dessas entrevistas e anotei o que ele falou de importante para relatar aqui para vocês, porque o envolvimento dele no caso tem pegado fogo e muitas pessoas têm especulado como mandante de tudo o que tem acontecido, inclusive da remoção do carro que aconteceu alguns dias depois do Brian desaparecer. Numa entrevista bem densa para a NBC, o Steven Bertolino ele começou a relatar algumas informações que pelo menos a maior parte de nós não tínhamos acesso até então. Ele contou que é amigo da família Laundrie há mais de 25 anos, que viu a Cassie, que viu o Brian crescer. Aí ele aproveitou para reclamar dos manifestantes que continuaram na frente da casa dos Laundrie depois que eles retornaram aquele dia do parque. Nesse momento ele aproveitou para esbravejar que era absurdo as teorias que os pais haviam plantado os restos do Brian. Ele inclusive disse quando isso vai parar, e é lógico que isso vai parar quando ele começar a falar a verdade do que está acontecendo e até o quanto os pais sabiam. E aí nesse momento o apresentador mostrou um clipe da mãe da Gabi falando um pouco, querer sobre justiça e tal. E aí quando acabou, voltou a palavra pro Steven, ele simplesmente disse, olha, eu não estou aqui para discutir o caso da Gabi Petito. E ele começou a aumentar o tom a partir daí e a coisa foi só ladeira abaixo. De repente ele perde o controle e ele passa a atacar a Fox News e a CNN. E os ataques direcionados a ambas emissoras eram por motivos diferentes. Parece que a Fox News levou um especialista que comentou uma possível ligação, conexão do Steven com o Brian por um telefone, porque na verdade isso eu já até relatei nos episódios aqui, mas havia sido descoberto que o Brian tinha comprado um outro telefone
telefone, que até o momento não foi encontrado, inclusive. Parece que a Fox News estava conjecturando algumas questões de ligações entre o Brian e o Steven no enquanto ele estava foragido. Já a reclamação dele quanto à CNN é que a CNN levou um monte de especialistas que começaram a lançar teorias sobre como as circunstâncias poderiam ter discorrido. Então ele demonstrou toda a sua fúria com a CNN, já que na verdade a CNN não consegue nenhum furo desde o começo, então eles basicamente ficam pegando as notícias recicladas e ficam fazendo um programa de 1 hora com especialistas que vêm e falam um monte de coisas prometendo atualização e no fim o programa termina e não tem atualização coisa nenhuma. Aí ele descarregou que essas pessoas falavam que não sabiam e tal. Como eu não fui ver a fonte, eu não vi especificamente essa matéria, esse programa que a Fox News fez, eu não sei exatamente o que eles alegaram. Estou me baseando na palavra do Steven a respeito das alegações. Eu só sabia de fato que a CNN tem feito uma cobertura extensiva, mais reciclada sobre os eventos, chegando num dia especificamente que eles fizeram 2 horas de programa. 1 hora foi só para falar sobre os eventos que giravam em torno da Gabi, e no programa seguinte, na hora seguinte, era para discutir sobre como outras vítimas de desaparecimento não estavam sendo expostas na televisão, sendo que eles mesmos não estavam dando espaços para essas vítimas. Aí ele repetiu que não estava ali para falar da Gabi e o apresentador ia interromper, ia falar alguma coisa, ele levantou mais o tom ainda e falou: não, deixa eu terminar que eu tô falando. Eu sou um advogado de defesa e minha comunicação com o Brian, com o Chris e a Roberta são confidenciais. Daí, por fim, quando a coisa baixou, o apresentador fez aquela cara assim, para não deixar a coisa sair do controle ao vivo. Ele então fez uma pergunta mais maleável: o porquê os Laundrie não se comunicavam diretamente ou expressavam qualquer tipo de sentimentos e emoções. Aí o Steven diz que foi tudo obra dele, que ele assume a culpa e que ele também assume a pressão e que ele orientou seus clientes a não falarem nada e que tudo que o Chris e a Roberta estavam fazendo até aquele dia era debaixo da sua orientação, ele estava construindo tudo, roteirizando o mapa e orquestrando como as coisas se dariam. Nesse mesmo dia ele deu entrevista para outra emissora, a News National, e nessa entrevista as coisas foram piores ainda porque ele se negava a responder as perguntas. Uma hora ele disse para a jornalista: você já me perguntou isso 3 vezes, do que você tá falando, eu não posso responder, eu já disse, eu não aguento mais falar. Depois ele começou a descascar a imprensa, mas ele desceu uma rajada de chuvas à imprensa. Dessa vez ele não citou o nome da Fox News e da CNN, mas ele estava furioso com toda a cobertura e de repente a jornalista foi: olha, deixa, eu vou te interromper aí mesmo. E ele continuou se negando a responder. Eu sei que essa jornalista, inclusive, fazia umas perguntas muito bem articuladas. Eu acho que isso estimulou essa alteração já extrema que o Steven teve nessa entrevista. Posteriormente, os dois tentando concluir aquela entrevista na paz, a jornalista então perguntou como estava a comunicação com a Cassie. Aí o Steven disse que havia falado com ela recentemente, mas não deu detalhes sobre como estava o relacionamento da filha com os pais. Essas entrevistas do Steven Bertolino só fizeram a família Laundrie parecer mais suspeita do que eles já são. No meio dessa turnê de entrevistas que ele estava fazendo, ele disse que o Brian saiu de casa porque ele estava de luto pela Gabi. Só que o Brian saiu de casa antes da Gabi ser dada de fato como não estando mais entre nós. Isso levou a imprensa então nas alturas, inclusive eu cheguei a ver os clipes ali, a CNN pegou isso com tudo, o advogado diz isso geral, assim, pessoal, isso viralizou de uma forma muito espontânea. Inclusive eu vou falar no final como ele veio responder a essa sua afirmação. No dia 22, a autópsia do Brian foi inconclusiva e os ossos dele foram enviados a um antropólogo que tentará determinar como de fato ele perdeu sua vida. E esse desenvolvimento tem gerado uma certa pressão, porque os ossos do Brian foram descobertos ao lado da sua mochila, do seu caderno, no parque onde a polícia tinha passado o mês inteiro fazendo buscas e não haviam encontrado nada nem ninguém. O corpo dele foi identificado através dos registros dentários fornecidos pela família. Ainda na sexta-feira, o Steven Bertolino mandou uma mensagem para o The Post falando que o Brian não era o Ted Bundy, que o Brian não era o serial killer e que ele não tinha certeza se a narrativa que estava sendo divulgada, que o Brian era esse monstro e que a Gabi era um anjo, de fato eram verdadeiras. Nesse momento, é a primeira vez que o advogado insinua alguma coisa sobre a Gabi. Futuramente, eu não sei se a família vai alegar alguma coisa, embora tudo seja possível. Não seria estranho que eles fizessem alegações considerando o histórico que essa família tem com Gabi. E eu vou voltar um pouco no tempo para vocês entenderem. O Brian cresceu a menos de 3 quilômetros da Gabi. E ele a conheceu quando ele era um júnior e estava no 2º ano na Bedford Blue Point, na High School, lá em Long Island. Ele morava no
numa casa modesta com a família, só que essa vida era marcadamente inferior em relação à orla marítima e muito luxuosa que a família Petito vivia em um bairro que literalmente era separado pelo do Brian por trilhos. Então a Gabi já veio de uma família que era bem abastada financeiramente. E um amigo relatou ao Post que ambos se encontraram porque eles eram solitários e que nem sempre se encaixavam na multidão. Em algum momento, os Laundrie decidiram se mudar para a Flórida e a Gabi foi morar com o Brian junto com seus pais lá na Flórida, naquela casa de 10 mil pés quadrados. Os dois trabalharam em supermercado Publix antes da viagem, que começou no dia 2 de julho, devia durar 4 meses. E aí foi quando tudo começou. O Brian voltou sozinho e a Gabi foi dada como desaparecida 10 dias depois. Pelo que você sabe, quando os pais do Brian contrataram o Steven Bertolino, ele os aconselhou a permanecerem em silêncio. Nós vamos discutir sobre isso mais tarde, porque agora, dia 25, surgiu uma reviravolta que beira o extremismo do absurdo. Uma TikToker, Olivia Vitale, foi lá pro parque onde os restos do Brian foram encontrados e decidiu fazer uma busca na área por conta própria. E então ela estava fazendo uma transmissão pelo Instagram e depois de caminhar por alguns segundos, ela vê um recipiente amarronzado com marcas distintas a poucos metros à sua esquerda. Ela pega e diz: há uma garrafa bem aqui. Aí ela se recusa a tocar na garrafa e ela imediatamente passa aquela garrafa para a polícia. Essa garrafa gerou uma especulação viral na internet, porque uma garrafa como essa é vista em uma das postagens da Gabi, inclusive naquele vídeo que ela colocou no YouTube, que eu trouxe aqui no primeiro episódio, que eu já mostrei várias e várias vezes ao decorrer dos demais. E você pode ver que pela foto, aquela foto que a Gabi postou e essa garrafa que essa TikToker Olivia encontrou, são muito parecidas. Só o fato dela ter encontrado essa garrafa tá gerando uma indignação muito, mas muito maior ainda, porque o porta-voz da polícia confirmou que essa garrafa já está na posse do departamento, que ela está sendo processada, ou seja, significa que uma TikToker veio e encontrou uma evidência que pode ser crucial para as investigações e o FBI não viu nada, a polícia não viu nada. A própria mídia em si está questionando até que ponto essas coisas estão acontecendo e ninguém está dando explicações. Os questionamentos em torno desse fato, que deixam qualquer um sem palavras, cresceram. A polícia sequer respondeu perguntas ou questões sobre como esses erros estão acontecendo e como continuam. A polícia não quis responder sobre essa garrafa, não quis falar nada, eles se recusaram a fazer qualquer menção a essa descoberta. E então tivemos mais informações que o caderno que havia sido encontrado ao lado dos restos do Brian pode sim fornecer algumas pistas para os investigadores. O que é surpreendente, considerando que o caderno estava semanas debaixo d'água. A polícia diz que o caderno não se deteriorou completamente e que pode ser recuperado, mas que era uma questão do FBI. Aí a mídia foi atrás do FBI e o FBI se recusou a dar qualquer comentário. Aí tivemos uma nova informação controversa. A família do Brian anunciou através do Steven Bertolino que não haveria funeral, que ele seria cremado e que ainda não havia planos do que seria feito com suas cinzas quando elas fossem entregues à família. E agora, eis que surge a nova questão. Aonde estão os pais do Brian? É isso mesmo, porque o Chris e a Roberta saíram daquela casa e ninguém sabe aonde eles estão. Isso aconteceu porque no fim de semana os pais do Brian colocaram placas proibindo as pessoas de se aproximarem de seu jardim. E no dia 24, por volta das 9 horas da manhã, eles foram vistos colocando coisas dentro de caixas em caminhões. O Steven Bertolino já veio a público e diz que eles estão em algum lugar da Flórida lamentando a perda do filho. Só que as reviravoltas não param por aí. Na verdade, aconteceu mais uma e essa é bombástica. E eu vou voltar a história desde o comecinho para você entender, porque vai ser forte o que eu vou te contar agora. No dia 16 de setembro, o chefe da polícia de Northport, Todd Garrison, insistiu em uma entrevista coletiva que ele sabia e todo o departamento de polícia tinha certeza da localização do Brian. Mas tudo isso desabou no dia seguinte, quando os pais do Brian relataram que ele havia desaparecido. E então soltaram a bomba que ele havia partido em uma caminhada no dia 14 de setembro e não havia voltado. Mais tarde, os pais do Brian mudaram a sua história, dizendo que ele sumiu no dia 13 de setembro. E então o repórter Brian Eaton fez uma descoberta sem precedentes. Ele notou que a polícia havia colocado câmeras escondidas ao redor da casa dos Laundrie. E pasmem, algumas dessas câmeras foram colocadas na frente da casa
antes do Brian desaparecer. Então, basicamente, as informações que estão disponíveis é que as câmeras foram colocadas no dia 12, um dia depois que a Gabi foi dada como desaparecida. Só que aí é nesse momento que os questionamentos começam a vir como tsunami. Uma outra questão muito maior surgiu. Se a casa do Brian estava sendo monitorada desde o dia 12 e ele desapareceu no dia 13, como ele conseguiu escapar? Se você acha que já engoliu muita coisa inaceitável nesses dias, pois se prepara para engolir essa também. O Brian saiu no Mustang e ninguém o seguiu. Não sei como, não faço ideia, eles não explicaram como o Brian saiu e eles não viram. Quando esse carro voltou alguns dias depois, uma pessoa de boné entrou dentro da casa. E essa pessoa era a Roberta, a mãe do Brian. Aí os agentes ligaram para os seus superiores e disseram: olha, o Brian tá aqui, ele voltou, tá tudo certo. Eles disseram que confundiram a mãe do Brian com o Brian. Essa informação é difícil de processar, porque a mãe do Brian é baixa, o Brian é alto, careca e magro. Sem contar que todas as vezes que a gente vê a mãe do Brian, a Roberta, ela sempre está usando roupas com muito babado. Então, como eles conseguiram confundir uma senhora de quase 60 anos com um rapaz de 23? Essa informação foi tão chocante que quando a âncora com o repórter, com o Brian, divulgaram isso ao vivo, ela ficou tão chocada que inclusive alguns detalhes haviam sido enviados alguns minutos antes e ela achou que havia sido erro na redação, porque algum erro de digitação, porque aquilo ali era inaceitável. Eu vi o repórter Brian conversando e perguntando isso pro chefe da polícia, mas o homem não deu nenhuma resposta satisfatória e nada que fizesse sentido. Em outra entrevista que o Steven Bertolino deu, ele contou que mora em Long Island e que as reuniões que ele teve com a família foi por FaceTime e telefone. Resumindo, ele conduziu os Laundrie por teleconferências. A essa altura já tinha ecoado para a imprensa que o Steven Bertolino não é um advogado criminal, pelo menos até a última informação que eu tive, ele é um advogado imobiliário e ele foi oficialmente contratado no dia 11 de setembro, confirmando que as notícias na época haviam ventilado. Em outra entrevista que o Steven Bertolino concedeu a uma emissora, ele disse que teve conversas privadas com o Brian, com o Chris e a Roberta. Mais tarde, a jornalista, fazendo umas perguntas bem articuladas, fez com que o Steven soltasse que ele teve conversas com os três ao mesmo tempo. Então isso pode significar que ambos estavam na mesma página, ou seja, sabiam das mesmas coisas. Aí finalmente o Steven rebateu a sua própria fala quando ele usou o termo luto, dizendo que foi uma péssima escolha de palavras, porque ele passou o dia inteiro dando entrevistas, falando que os Laundrie estavam de luto e que sem querer ele expressou aquela palavra no momento errado e na hora errada. Essa resposta até que faz sentido, só que a essa altura a gente não sabe como avaliar a procedência de fato dessa revelação. Aí então a jornalista fez uma pergunta bem ousada. Ela perguntou diretamente: Sr. Steven, você acha que o Brian tirou a vida da Gabi? Aí ele respondeu que não sabia e que o FBI teria que responder essa questão. O dialeto do Steven tem sido fortemente questionado e ele passou até a ser ridicularizado na imprensa como um advogado inexperiente. Eu acho isso inclusive um péssimo hábito da imprensa, quando eles começam a ridicularizar a pessoa em si. Eu acho que isso é desnecessário e não leva ninguém a lugar algum. E eu acho que se tivesse alguém pra rir da imprensa seria o próprio Steven, porque na verdade eu não acho ele um advogado bobo. Inclusive eu tenho achado o trabalho dele fantástico, excepcional e excelente. Ele driblou toda a imprensa com notinhas durante as semanas. Ai, a família diz isso, ai, o Brian diz aquilo. Ele soltou uma declaração no nome do Brian quando o Brian já estava desaparecido. Até onde eu sei, os Laundrie não tem uma implicação legal. E pasmem, até o Brian, se estivesse vivo nesse momento, não teria também. Então, por mais que ele seja um advogado com experiência imobiliária, esse homem tem se mostrado muito bom em articular como advogado criminal e ele tem conduzido essa família de uma forma fantástica, sem que os Laundrie tenham que realmente se preocupar com alguma coisa séria. E outro detalhe é que o Steven tem feito tudo isso à distância, sem colocar os seus pezinhos na Flórida. Uma forte teoria é que os pais do Brian fizeram um acordo com a FBI para que o corpo do Brian tivesse sido localizado e por conta desse acordo nenhum processo seja implicado ao casal. O Steven negou veementemente essas afirmações, mas eu acho que isso é um ponto a se considerar, porque isso faria sentido com alguns progressos que houveram no meio dessa investigação toda. A questão agora é esperar quem vai se pronunciar, e então eu decidi trazer uma informação importante para vocês. Eu consegui um gráfico que mostra a altura, as elevações da chuva que tinha na reserva entre os meses de julho, agosto e setembro. E se vocês observarem nesse gráfico aqui, entre julho, agosto e setembro, havia um alto nível de água nessa reserva.
Só que em outubro caiu pela metade. Então tem um vídeo que parece ser do dia 24 de setembro e ele mostra uma reserva. E é uma filmagem amadora, mas vocês podem ver que algumas áreas estão mais úmidas e outras estão com um pouco mais de água. Só que a trilha que esse rapaz estava fazendo a filmagem estava relativamente seca. Aí então agora a gente tem uma outra gravação captada por um drone que você pode ver a entrada da reserva. E então eu vou mostrar para vocês aonde o Brian foi encontrado. E conforme vocês estão vendo nesse círculo vermelho que está aparecendo, tinha muita água quando essas buscas estavam ocorrendo, pelo menos quando esse drone fez essa captação de imagens. Só que na semana passada já havia pouca água, então já dava para caminhar ali com uma tranquilidade maior. Aparentemente, essa trilha em que o Brian estava era uma trilha que ele já tinha familiaridade. E no 8º vídeo eu mostrei para vocês as fotos do Brian com o sobrinho. E uma dessas fotos eu acredito que tenha sido tirada na reserva, essa foto do balanço. Tem um vídeo aqui no YouTube que mostra um grupo de pessoas que fizeram uma trilha nessa reserva, só que numa época muito diferente. Porque pelo que parece ali nesse vídeo, a água tinha acabado de baixar, então vocês podem ver que tá tudo úmido, tá meio bagunçado, a terra, o chão. E a foto que o Brian postou foi em 6 de julho de 2020. E nessa época, no ano passado, as chuvas que caíram ali na Flórida não inundaram o parque. Então se a gente ampliar a foto dessa moça nesse balanço e a gente inverter a foto do Brian, você vai ver que é idêntico esse balanço. E outra coisa é que o corpo do Brian foi encontrado a meia milha dali. Agora, com esses esclarecimentos, as coisas parecem fazer menos sentido ainda. Se o Brian foi pro parque no dia 13 de setembro, significa que nessa época o parque estaria nos pontos mais altos de chuva. Então, como ele conseguiu chegar até ali? Porque a trilha estava toda infestada de água. É inadmissível acreditar que ele foi nadando. Considerando a opção que ele decidiu nadar, ele decidiu fazer isso com a mochila, com o caderno nas costas. Se você fizer uma leitura de tudo o que aconteceu e como tudo está sendo processado, a impressão que eu tenho é que parece que alguém está se dando bem ou está se safando. Porque as evidências ou elas estão se perdendo ou elas estão sendo destruídas, e os erros aqui são intermináveis e parece que não tem limites. Esse caso num todo, ele está se resumindo a youtubers que são responsáveis pela localização do corpo da Gabi, tiktokers que acham pistas importantes antes mesmo do FBI, pais muito suspeitos que sem nenhum treinamento encontram o próprio filho. Quando a gente faz esse retrospecto em voz alta, parece difícil de digerir. Algumas reações aqui, elas não são explicadas, ou quando a gente tenta juntar para interpretar junto com outras evidências, elas não fazem sentido. Por exemplo, por que o FBI invadiu o quarto daquele rapaz que eles achavam que era o Brian, como se ele fosse o rapaz mais procurado da América? Eles estavam com todo tipo de artilharia pesada apontada para ele, ele foi algemado de cueca, sendo que em nenhum momento ele foi dado como suspeito, apenas como uma pessoa de interesse do caso que seria interrogada. Depois ele foi implicado na fraude do cartão de crédito da Gabi, mas nada mais do que isso, segundo seu próprio advogado. Outra coisa é que especialistas estão desmentindo as declarações que a polícia, que os federais emitiram sobre os cachorros K9, que eles não eram bons em fazer busca debaixo d'água. Eu recebi de uma pessoa primeiro, depois eu vi outros comentarem. Então, de novo, mais uma semana a gente fica com mais perguntas do que respostas. Também tem surgido muito alarde sobre o fato do Brian ser cremado, considerando que talvez poderiam segurar um pouco mais os seus restos até que a investigação tivesse mais avanços. E acontece que quem está acompanhando esse caso fica perdido no mar de teorias sem saber por onde ir ou em que acreditar. Uma coisa interessante notar que ninguém pôs os olhos no Brian desde que ele foi fazer aquela viagem com a sua família, com a Cassie no acampamento. Essa viagem soa muito suspeita. Talvez eles foram lá para bolar um plano ou para se despedir. Tem muitos que estão acreditando que aqueles restos não são do Brian. E por mais que essa teoria seja tentadora, significaria que a polícia, o FBI, o legista e o antropólogo estariam todos envolvidos em um mar de mentiras. Com certeza eu ficaria mais satisfeito se eu tivesse informações sobre como estava a área do parque no dia 12 de setembro. E agora a gente vai para a nossa análise. E no vídeo anterior eu tinha prometido que eu faria uma análise profunda sobre o nível do relacionamento da Gabi e do Brian, baseado naquele vídeo da polícia. E eu inclusive estava planejando trazer essa análise num outro vídeo, mas eu achei que era necessário trazer nesse para que eu pudesse explicar uma questão que algumas pessoas estão me perguntando
quando eu tinha falado sobre as escolhas, que isso foi mencionado em 2 vídeos, quando eu disse o pai da Gabi falou que ela fez escolhas, e eu tinha comentado isso em relação à posição da polícia, da guarda florestal, que falou pra Gabi, esse relacionamento é tóxico, você precisa sair disso e tal, e ela acabou que não ouviu a guarda florestal. Então, num dado momento, a gente vai chegar nessa altura, eu vou voltar desde o comecinho, lá no dia 12 de agosto, para vocês entenderem um pouco toda a circunstância de uma forma mais clara. Algumas pessoas viram a discussão que o Brian e a Gabi estavam tendo, parece que ele deu um tapa nela e ela de alguma forma conseguiu revidar. A polícia foi chamada e a polícia então foi ao encontro deles parando a van. O Brian é colocado de um lado, a Gabi é colocado de outro. Então, desde o início, você já começa a ver que ela estava chorando, que ela estava chateada, e a partir dali há inúmeros tipos de indicações que a interação que ela estava tendo com ele era de um relacionamento extremamente tóxico. Rapidamente, a Gabi começa a se culpar. Ela diz, fui eu estava distraindo ele. E conforme ela faz essas alegações, a polícia é gentil, pede pra ela se acalmar, pede pra ela sentar, oferece água. E por mais gentil que as autoridades estejam sendo, a Gabi continua chorando. Ela estava com medo da polícia? Não, não tinha porquê, já que eles estavam sendo legais, estavam sendo pacientes, estavam sendo carinhosos. Eu acredito que ela estava com medo da reação do Brian. Talvez ela tivesse medo de que quando ele voltasse pra van e a polícia tivesse ido embora, ele iria brigar com ela, isso é tudo culpa sua, você é a única que causou isso, você fez com que a polícia se envolvesse, e obviamente ela não queria que isso acontecesse. Ela queria evitar com que houvesse algum tipo de punição mais tarde. Então o medo dela se concentrava no que poderia acontecer quando tudo isso acabasse. Não tô dizendo que eu acredito que o relacionamento deles seja fundamentado em agressão física. Eu tentei procurar informações para saber se já havia relatos de até esse dia ter acontecido em um outro momento, alguém viu alguma coisa, mas eu não encontrei nada até o momento. Caso apareça alguma outra testemunha, eu vou trazer para vocês. Quando a gente olha para essa situação, a gente consegue identificar uma grande bandeira vermelha, porque eventualmente o perigo está apontado para o Brian. E o perigo nesse caso pode ser um perigo emocional. Se você olhar para as gravações dele, ele não demonstra preocupação por ela. E obviamente o Brian culpa a Gabi por tudo. Tendo um olhar mais reflexivo para um contexto de toda essa situação, é lógico que isso é uma evidência de um narcisismo. Tem um outro momento que a Gabi diz, eu tô tentando começar um blog, eu estou blogando, só que ele não acha que eu possa fazer isso. Ele não acredita que eu consiga fazer isso. E no diálogo dele com a polícia, ele chama isso de pequeno blog. Isso é uma indicação de que ele estava desvalorizando algo que a Gabi estava tentando fazer. Sem contar que nós já tínhamos observado pela declaração da amiga da Gabi, a Rosie Davis, que o Brian, ele era uma pessoa manipuladora e que ele estava tentando isolá-la de todas as formas possíveis. Então, os sinais de que o Brian tinha um desvio de caráter, tinha um comportamento duvidoso, era um rapaz tóxico, pelo menos pra Gabi, já é certo e comprovado, pelo menos por testemunha. Agora o ponto que eu acho que vale a pena trazer de volta é um comentário que eu fiz lá na parte 6. Eu tinha concluído que em um momento, quando a polícia fala pro Brian que ele era uma vítima, considerando que ele tava com o olho marcado e tal, ele tava calminho, a Gabi tava descontrolada, então ele conseguiu manobrar ali toda a conversa e obviamente os policiais acreditaram que ele era o coitado. E quando a polícia fala, olha, você é a vítima, ele dá um sorriso. E eu disse naquele vídeo que talvez esse sorriso pudesse ser uma satisfação de ter enganado a polícia. Mas talvez esse sorriso possa ser outra coisa, e eu vou levantar outra teoria psicológica aqui. A pose tranquila do Brian pode não ser de uma tranquilidade natural, que inclusive alguns conseguem manter mesmo quando tudo está caindo. Talvez essa postura dele fosse uma postura de pôquer, de um blefe. E quando os policiais disseram essa frase inesperada que nem ele esperava, ele sorriu. E na verdade há uma grande possibilidade desse sorriso ser um sorriso de um nervoso temeroso. E isso pode ser validado à medida que os policiais passam a proferir a avaliação deles e o Brian começa a soltar algumas risadas. Que nesse caso, essas risadas podem ser vistas como risos de descompreensão e não risos de alegria ou prazer. Talvez o Brian pensou que ele iria ser preso, ele não sabia que os policiais estavam acreditando em sua história, porque os policiais chegaram
contando a ligação pro 911. Talvez ele acreditou que a polícia estava com tudo para vir para cima dele. Então aquelas risárias que surgiram posteriormente podem ter sido uma panela de vapor que estava prestes a transbordar de estresse. Um relacionamento dominador, controlador, manipulador são reflexos de alguém que tenta te banir, te cercar, para fazer com que ele seja o centro da sua vida. Para olhar e perceber que talvez você esteja dentro de uma situação assim. Eu acredito que a longo prazo esse relacionamento iria ficar cada vez pior. A tendência era se deteriorar progressivamente conforme os meses fossem chegando. Como consequência, a percepção da Gabi iria ficar cada vez mais escura à medida que o controle dele aumentasse. Quanto mais o tempo passa, menos a vítima consegue reagir ou raciocinar com inteligência emocional, porque normalmente ela acredita que aquele indivíduo a ama e ela também o ama. E 80, 90% desses casos são consequências de escolhas. E agora eu vou explicar o que eu quis dizer com isso. Então eu vou dramatizar aqui para vocês entenderem todo o contexto. Se vocês saíssem hoje no encontro com um cara ou com uma moça que vocês não conhecem, que vocês nunca viram na vida, vocês de repente trocaram papo ali e decidiram marcar um encontro. E aí no primeiro encontro, ela ou ele te maltrata, age com grosseria, te desmerece, o que você faria? Você ia levantar e ia dizer, dá licença, eu não vou aceitar isso, eu tô indo embora, você precisa de ajuda, tchau. Agora vamos inverter um pouco essa situação. Vamos imaginar que esse lobo acabasse se disfarçando de ovelha e no primeiro encontro, ele ou ela fosse maravilhoso, apresentasse apenas flores e pétalas para vocês. Esse indivíduo, esse lobo, ele não se revela, ele se esconde. Então ele ganha minha confiança e também parte do meu coração. Quando isso fica estabelecido, a farsa começa a regredir lentamente. Sinais começam a aparecer. Sinais que, se fossem aparentes no primeiro encontro, com certeza não iriam ser tolerados. Mas agora eu negligencio porque eu estou envolvido. Eu desligo a minha opção de raciocínio e levo o barco para frente porque eu quero fazer dar certo. E é aí que você entra num buraco negro. E o destino dessas viagens são sempre incertos. E esse exemplo não é restrito a um relacionamento amoroso, mas a todos os tipos de relacionamento. Porque acredite, tem muitas amizades que também são assim. O meu objetivo aqui não é culpar a Gabi, mas é dizer que ela falhou lá atrás. E ela falhou consigo mesma. Ela falhou quando não colocou a razão em primeiro lugar. E muitos de nós já cometemos falhas assim. Porque acreditamos, porque passamos por cima, porque caímos no vício de sempre, repetindo sistematicamente o lema tente mais uma vez com pessoas erradas. Alguns relacionamentos demoram anos para a pessoa se manifestar como de fato ela é. Mas hoje em dia a maior parte das pessoas começa a demonstrar seu verdadeiro caráter através de sinais em questão de meses. Mas por motivos de carência, de dependência, as pessoas passam por cima disso e elas se juntam a esses indivíduos que só têm a intenção de usá-las para seu próprio benefício. É provável que a essa altura a Gabi estivesse sendo manipulada em níveis extremos, psicologicamente falando. Porque ali nas gravações ela se culpa o tempo inteiro, assumindo a responsabilidade até da parte dele. Então a essa altura a Gabi já estava num ponto do relacionamento aonde a consciência dela estava em níveis menores. Então no decorrer dos meses, porque pelo que parece eles estavam juntos há 2 anos, a Gabi foi enfraquecendo enquanto o Brian foi se fortalecendo. Quando você cede uma vez, você passa a ceder às outras posteriores também. E eu sei que tem pessoas aqui que me assistem que sobreviveram à violência doméstica e cada caso é um caso e a sua história pode ter sido muito pior do que os eventos que antecederam o fim da Gabi. E normalmente os sobreviventes, eles são mais sensíveis porque eles sabem a dor que passaram, que sentiram e que viveram. Mas lembre-se que manipulação não é fórmula de bolo. A vítima, infelizmente, colabora com seu futuro ceifador através da codependência. Eu preciso dele, não posso ficar sem ele, ele me ama e ele vai mudar. Mentiras que elas e eles contam para si mesmo. E repetidamente verbalizando essas falácias, elas passam a acreditar naquilo que era apenas visto como uma esperança. E quanto mais elas repetem, quanto mais elas verbalizam essas falácias, mais elas acreditam nessas promessas que não têm um fundamento sequer. E infelizmente, muitas pessoas que tentam ajudar, como parentes e entes queridos, não conseguem obter nenhum resultado e muitas vezes acabam saindo como os vilões nessa situação. Vocês não têm ideia de quantos casos eu já vi, eu já peguei, eu já atendi, já peguei relatos de pessoas que tentaram ajudar alguém que estava num relacionamento difícil, num relacionamento onde um indivíduo era completamente tóxico e todo mundo via
sabia que aquilo ali ia acabar no pior possível e a vítima não queria ouvir, inclusive cortava contatos por conta própria. E isso é muito triste, porque muitas vezes esses familiares, esses amigos tentam ajudar e eles acabam perdendo a amizade, acabam perdendo o contato, acabam perdendo o relacionamento, porque eles não conseguem fazer a pessoa acreditar naquilo que eles estão vendo que vai acontecer. E se a gente olhar para a Gabi e considerar que ela não pode ser avaliada pelas decisões mais recentes, eu posso dizer que com certeza ela vai ser avaliada pela última decisão que ela tomou em sã consciência. E com certeza foi essa decisão que fez com que ela chegasse ao ponto em que infelizmente ela chegou, faz com que muitas pessoas cheguem no ponto em que elas estão agora. Isso tudo é resultado da precipitação nos relacionamentos, da queima de etapas, do ignorar os conselhos, de fazer as coisas por conta própria e do jeito que acha que deve. Eu não preciso ouvir ninguém, eu não preciso ouvir conselho, eu vou pelo meu coração e vai dar tudo certo. E infelizmente não dá. Existem vários padrões e multiformes quadros de eventos que acontecem diariamente. E a sua situação, ela nunca será igual ao de outra pessoa, mas pode ser idêntica ou ter traços semelhantes. E a história sempre se repete, com menos força ou com mais força. Mas o que acontece em todos os casos, sem qualquer exceção, é que é sempre a vítima que abre a porta do seu coração para o lobo entrar. E isso é inquestionável. Esses manipuladores, sejam homem ou mulher, eles nunca invadem o coração de ninguém. São as vítimas que abrem. São pessoas que no segundo encontro já dizem eu te amo, pessoas que no terceiro encontro já vão morar junto, pessoas que no quarto encontro já estão engravidando, pessoas que apostam toda a sua vida no outro, sem sequer calcular as consequências. O que vai divergir entre todas as vítimas é que algumas delas têm mais tempo e outras não, algumas têm mais apoio e outras menos, e algumas não têm ninguém a quem podem recorrer ou pedir ajuda. Mas o meu recado hoje não é para quem é vítima de violência doméstica. Meu recado é para você que está prestes a entrar nessa roubada. Você tá vendo que esse namorado ou que essa namorada está passando os limites? Você tá vendo que ele tá querendo impor um regime chinês ou cubano? Nunca esqueço de uma moça há um tempo atrás que ela só abriu o Facebook quando o namorado fazia o login para ela e sentava do lado dela, e ela se permitia passar por essa situação com toda a família dizendo, pelo amor de Deus, sai dessa. E alguns até se enganam porque acham que vão mudar esse indivíduo, mas saiba que nesse jogo ele já está ganhando, e quem está em desvantagem é você, porque só um verdadeiro manipulador tem o poder de fazer um indivíduo mentir para si mesmo, e isso é uma balança para denunciar quanto poder ele tem sobre o outro e quanto de controle ainda restou para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta, dá o like, me siga lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, pode ter certeza que eu estou aqui para te ajudar. E se você quiser saber mais, leia meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, no Kindle, na Amazon, mas eu te recomendo, adquira pelo meu site, o frete é gratuito e você ganha marcadores e um pôster exclusivo só para você. O livro vai autografado se você quiser, e esse livro conta a história de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias, onde ele precisa enfrentar um serial killer que ele descobre que está morando em sua própria casa. Essa história é inacreditável, o livro é escrito em formato roteiro e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu estou te esperando, estou te aguardando, a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!